ZF Pro Amigo. Bem-vindo a mais um vídeo ZF Pro Amigo. Eu sou o Júnior e dessa vez nós vamos falar sobre diagnóstico inicial na parte de bateria, todo o sistema que envolve sistema de alimentação e carga. Então vamos lá. A primeira coisa que nós temos que ter a consciência é da saúde da bateria. Uma bateria nós podemos associar ela a uma caixa d'água. A caixa d'água ela tem diferentes tipos de capacidade, uma caixa d'água de 5.000 litros, uma de 1.000 litros. Então essa capacidade é dada pela capacidade de ampere-hora da bateria. Quando você compra uma bateria, normalmente tem ali 45 amperes hora que ela é capaz de fornecer, 70 amperes, 90 amperes, depende da aplicação do seu carro. Isso é a capacidade que ela tem de armazenamento de energia. Também nós temos uma outra característica da bateria, que é a capacidade que ela tem de fornecer energia instantaneamente. Você pode associar isso basicamente à bitola de um fio condutor ou à espessura de um cano condutor de água. Um cano um pouco mais fino tem a capacidade de dissipar determinada quantidade de energia ou volume de água por segundo, minuto, horas. Já a bateria tem uma especificação nela chamada CCA, que é a capacidade de corrente em partida, ou seja, é a capacidade que ela tem de fornecer energia instantaneamente. E isso tudo está aqui na carcaça da bateria. Vamos dar uma olhada. Na carcaça da bateria, normalmente você vai encontrar o código da bateria, a nomenclatura dela, que é dado pelo fornecedor, e temos aqui o CCA. O CCA ele é medido em uma temperatura de menos 18 graus e no padrão de teste sai com 615 amperes, ou seja, nós temos 615 amperes que ela é capaz de fornecer instantaneamente. Então vamos fazer uma medição nesse carro, é um GM Onix 2023, vamos fazer uma medida do quanto esse carro consome durante a partida. Consumo de energia, eu estou falando na unidade de corrente elétrica. Então vamos lá, o carro já está instrumentado, nós colocamos aqui uma instrumentação no canal 1 do osciloscópio, tensão de bateria, ou seja, aterramento via polo negativo e polo positivo, vamos pegar o sinal. Canal 2 eu tenho garra amperimétrica para aferir a quantidade de consumo de corrente que eu estou tendo no momento da partida. Então vamos lá, chega aqui mais perto. Aqui nós temos a área útil do nosso osciloscópio, certo? Canal amarelo é o canal 1, eu estou medindo tensão de bateria. Então a tensão de bateria está próxima de 12 volts, 12 ponto alguma coisa aqui, beleza? 12.44, mostrando aqui no cantinho da tela. Já o canal 2 em azul, eu tenho consumo de corrente do veículo. Vou pedir para dar partida no carro e vamos ver o que acontece. Diego, pode dar partida no carro. Olha só. Vamos pausar a tela, pode desligar o carro. Nós capturamos o sinal, agora nós vamos analisar. Vem comigo. Canal 1 é o canal em amarelo. Eu tenho aqui tensão de bateria. Eu tenho uma tensão inicial e no momento da partida, pode observar que eu tive uma queda de tensão. Alguns equipamentos, como o multímetro, ele consegue pegar essa medida, mas ele pega até um certo nível. O osciloscópio ele tem essa vantagem de justamente pegar de maneira fiel qual que foi a queda máxima de tensão no momento da partida. E no canal em azul, canal 2, eu configurei para garra amperimétrica, onde eu estou pegando o consumo de corrente durante a partida. No momento da partida, eu configurei aqui esse dado, que é o dado de corrente máxima. Foi capturada uma corrente aqui ó, de 586,4 ampere durante a partida, ou seja, ele consumiu da minha bateria 586 amperes. Vamos agora voltar para o teste de bateria. Em uma boa análise de bateria, nós temos 4 principais informações que devemos nos atentar.
A primeira delas, e não menos importante, é a aplicação da bateria correta ao seu veículo, ao veículo que você está trabalhando. Por exemplo, se um carro é equipado com o sistema de start-stop, ou seja, aquele sistema que ele, ao parar o veículo, ele desliga o motor e ao tirar o pé do freio, o carro dá partida novamente para continuar, esse sistema exige uma tecnologia de bateria diferente, ou tecnologia AGM ou baterias EFB. São aplicações completamente diferentes de uma bateria comum. Ela tem uma capacidade de dissipar energia muito maior do que uma bateria comum. Então, se atente muito bem à aplicação, tanto a especificação do CCA, que exige o seu carro, o carro que você está trabalhando, quanto a capacidade que ela tem de armazenar energia. Ou seja, uma bateria de 45 amperes aplicadas em um determinado carro, você não pode substituir por uma bateria de 60, 70, 90 amperes. Isso pode acarretar alguns problemas e nós vamos falar um pouco mais à frente. A segunda característica muito importante de uma bateria é a capacidade de armazenamento de carga. Uma bateria ela tem que se manter carregada, por exemplo, durante um bom período. Ela não pode descarregar em períodos curtos. Ou seja, nós podemos associar essa característica a uma caixa d'água também do sistema hidráulico de uma casa. Se tem um furo nessa caixa d'água, está vazando água, ela vai descarregar. Então uma bateria ela tem que ter a capacidade de armazenar e se manter carregada ao longo de um tempo. O terceiro ponto que nós vamos avaliar em uma bateria é a capacidade do CCA, ou seja, a capacidade que ela tem de dissipar energia, como já comentamos. Esse carro ele demonstrou uma necessidade de aproximadamente 580 amperes de consumo, ou seja, o carro precisa dessa capacidade. Vamos avaliar quanto é que essa bateria está oferecendo. E a quarta e última característica de uma bateria é a resistência interna. Como todo componente, seja ele um sensor ou um atuador, existe uma resistência interna do circuito. E o nosso teste de bateria, seja ele o mais simples ou o mais sofisticado, tem que ter a capacidade de medir, mensurar qual é a resistência interna dessa bateria, que nos dá uma informação muito importante. Agora nós já instrumentamos o nosso carro, temos aqui o teste de bateria já conectado, ele vai conectar direto no nosso scanner e vamos para o teste em si. Primeira coisa, nós queremos saber a saúde da bateria, se a minha bateria está realmente boa ou não. Tensão nominal, a primeira informação que ele te dá é justamente a tensão medida. E ele te fala, ó, a tensão atual é de 12,4. A tensão de uma bateria carregada, 100% carregada, ela está em 12,6 volts. Por quê? A bateria ela compõe 6 placas internas ligadas em série, onde cada placa gera uma tensão de 2,1 volts. Se você somar tudo isso, uma bateria nova, boa, tem que estar com uma tensão de 12,6. Continuando o teste, lembra que nós falamos, a aplicação da bateria é a primeira coisa na qual você tem de se atentar e não é menos importante? Aqui ele vai pedir qual é a aplicação. Eu tenho bateria normal, bateria tipo AGM e tecnologia EFB. Essa bateria na qual a gente vai fazer o teste é uma bateria normal, uma bateria comum. Próximo passo, ele vai pedir qual é a norma que a minha bateria foi testada. Lá na carcaça, nós temos a norma escrita na qual a bateria foi testada. E essa bateria foi feito o teste na norma SAE, norma SAE. Próximo passo, nós temos que colocar agora nessa tela qual é a capacidade nominal da bateria, que no caso, 615 de CCA. Vou para o próximo passo e ele já vai efetuar o teste. Olha só, vamos analisar. 68% de energia da bateria, o SOC, é responsável pelo parâmetro de carga da bateria. Se eu sei que 12,6 é 100% de carga, ele já me deu a porcentagem de carga dessa bateria com 12,41.
primeiro item a ser avaliado. Segundo item a ser avaliado, vida útil da bateria, SOH. Quando eu vejo SOH, está relacionado à saúde, à vitalidade, o quanto essa bateria tem de saúde no circuito interno dela. Olha só, essa bateria está com 90% de saúde, ou seja, está boa. No caso de uma bateria comum, esse parâmetro nós adotamos um limite de 70%. Abaixo de 70%, nós já começamos a ter deficiência, quedas de tensões no momento da partida muito altas. E olha só, como podemos observar, a corrente de partida medida foi de 585 de CCA. Ou seja, a minha bateria tem uma corrente nominal de 615 ampere e ela mediu 585, 90% de saúde. Uma das maiores perguntas que recebo a respeito de análise de bateria relacionada ao CCA é o seguinte: Júnior, a bateria comum nós sabemos que é 70%, é o ponto de menor capacidade que a bateria tem que ter. Ok, e uma bateria com tecnologia AGM EFB, onde existem muitos sistemas agregados, vários módulos, muitos consumidores e exige esse tipo de tecnologia na bateria? Nós adotamos um parâmetro de 80%. Para carros com start-stop, ele pode inibir o start-stop, ou seja, as paradas de motor em trânsito, quando você para o veículo ali, ele já pode inibir o sistema de start-stop já com 80%. Por quê? Hoje nós temos no veículo um sistema de monitoramento da bateria. Existe um sensor agregado ao polo negativo da bateria que já faz todo o monitoramento. Com isso, nós temos total controle de carga, controle de consumo de corrente, tensão de bateria sendo monitorado pela ECU, que é o módulo de controle do motor. E por fim, nós vamos avaliar agora a resistência interna dessa bateria. A resistência é o último parâmetro que nós vamos avaliar. E vamos dividir esse parâmetro em duas categorias: bateria comum e baterias AGM ou EFB. Para baterias comuns, nós adotamos para esse parâmetro de resistência interna da bateria no máximo 10 miliohms. Ou seja, a nossa bateria aqui está em perfeitas condições, tendo um número aqui de 5,12 miliohms. Já para baterias com tecnologia EFB e AGM, nós temos máximo 5 miliohms de tolerância para esse parâmetro. Nós temos uma correlação entre resistência e capacidade de dissipar energia. Quanto maior a resistência eu tenho internamente, menor a minha capacidade de dissipar essa energia. Por isso, a resistência interna é muito importante. Quando falamos da bateria, a bateria ela tem o papel de armazenar energia. Mas essa energia vem de onde? Ela vem do alternador. O alternador é quem supre energia para esse reservatório. O alternador, se o sistema entende, pois ele é monitorado, se ele entende que a bateria está com carga baixa, quem é que vai trabalhar mais? O alternador. Então, nós podemos relacionar isso muito com o sistema hidráulico da nossa casa. A bateria é a nossa caixa d'água e o alternador é a companhia de saneamento, onde abastece nossa caixa d'água. Se eu tenho um furo nessa caixa d'água ou alguma deficiência no sistema, eu vou trabalhar mais o meu alternador, ou seja, eu vou consumir mais energia para ser gerado para o meu armazenador ali, que é, no caso, a bateria. Então, se eu tenho uma bateria que não está segurando energia, carga, eu vou ter no meu sistema um alternador trabalhando de maneira sobrecarregada. Já essa sobrecarga no alternador vai ser traduzida em consumo energético do próprio motor. Ou seja, em marcha lenta, que é um período ali que você tem para carregar a energia, o motor vai estar fazendo muito mais força, porque o alternador, quando ele está induzido, pesa, tem um peso ali de giro desse componente. Esse peso no giro do alternador vai ser traduzido ali em consumo excessivo. Então, nós podemos associar um consumo excessivo de combustível a simplesmente uma bateria com uma capacidade de carga reduzida. Uma bateria que está perdendo carga se traduz, no final,
a um consumo de combustível excessivo. Muitas vezes aqui na oficina nós recebemos alguns clientes e esses clientes vêm falando para a gente: já trocamos tudo que é possível no carro. Trocamos velas, cabos, bobinas, limpezas de bico, no geral. Um gasto excessivo em trocas de componente. E em alguns casos nós olhamos a bateria, às vezes visualmente já é uma bateria que já está comprometida. Se você observar, os polos de bateria eles têm que estar extremamente secos e íntegros. Aquela umidade ou aquela fuligem que fica sobre a bateria, que é o zinabre, ele já diz muito sobre a saúde da bateria. E essa simples visualização ali do estado da bateria já diz muito sobre o nosso diagnóstico, já vai nos dar informação importante para prosseguirmos. Então, bateria, ela influencia em tudo no carro, seja no consumo de combustível, alimentação dos nossos componentes. Lembra daquele gráfico na queda de tensão da bateria? Se essas quedas de tensão forem muito altas, ou seja, chegando a níveis como 7 volts, 6 volts, você já tem inclusive perda de alguns parâmetros adaptativos da injeção eletrônica, como AF, perda de ajustes básicos, como corpo de borboletas, até problemas relacionados a transmissões automáticas. Temos vários casos na oficina que são comprovadamente defeitos de bateria. Bom, agora eu quero passar para você dicas de testes práticos no dia a dia da oficina que vão auxiliar no diagnóstico do sistema de carga. Ou seja, o problema em alguns momentos pode não estar relacionado à bateria, muito menos ao alternador. Um simples cabeamento com resistência ali naqueles cabos pode estar te gerando dor de cabeça. Já trocou bateria, já agiu em cima do alternador e o problema não resolveu. Vamos fazer esses testes juntos, testes práticos. Então, o primeiro teste é um teste simples, vamos ver a tensão da bateria nesse momento. Positivo no positivo, negativo no negativo, temos uma tensão de 12,7 volts. No nosso multímetro eu tenho uma ferramenta chamada máximo e mínimo. Se eu colocar a minha ferramenta setada para mínimo e der partida no motor, Diego, por favor, dê partida. Eu consigo verificar qual que é a tensão mínima que eu tenho durante a partida. Com o carro ligado, nós vamos fazer agora os testes, tanto na parte de cabeamento do positivo quanto do negativo. Testes de aterramento. No teste de aterramento, eu mantenho a minha garra do negativo no negativo da bateria e venho com uma outra ponta de prova na carcaça do motor. Então, olha só. Primeiro ponto, carcaça do motor. Eu estou checando como está o aterramento da carcaça do motor com relação ao negativo. Esse número que está aparecendo no meu multímetro, eles têm que ser o quanto mais próximo de zero possível. Júnior, mas qual que é o máximo? Qual que é a tolerância para isso? Nós adotamos uma tolerância máxima saudável em 100 milivolts. Ou seja, acima de 100 milivolts, eu já posso ter o meu negativo já com aterramento comprometido. Já um outro ponto que nós precisamos nos atentar é no aterramento de carroceria. O carro ele tem que ter o negativo disponível em toda a carroceria. Então eu venho aqui na carroceria e eu pego o quanto de tensão eu tenho na carroceria. Repito, tente ser o mais próximo de zero possível. Acima de 100 milivolts eu já teria defeito. Outro ponto importante é a carcaça da minha BCM, do módulo de controle do motor. Eu venho aqui direto na carcaça e coloco a diferença de potencial, ou seja, a queda de tensão que eu estou tendo para o aterramento do meu módulo da injeção. Então fizemos toda a parte de verificação dos aterramentos desse carro, ou seja, carcaça do motor, carcaça do câmbio, carcaça da BCM, que é o módulo de controle da injeção, e chassi estão todos em ordem. E se eu tiver algum problema? Se aquele valor de tensão superar os 100 milivolts que é esperado como máximo ali, simplesmente nós vamos refazer os aterramentos. Através de um esquema elétrico nós temos os pontos de aterramento.
desconecte aqueles pontos, faça uma lixa naqueles pontos, reconecte e teste novamente. Vamos agora para o positivo. Eu vou simplesmente trocar a minha garra para o polo positivo e vou começar a testar os seguintes positivos. Se eu pegar positivo e negativo, ele vai me dar a tensão de carregamento, 14,13. Se eu colocar esse negativo na carcaça, podemos ver que ele caiu um pouquinho, mas se manteve no mesmo nível de tensão. Ou seja, eu não estou tendo nenhuma perda pelo negativo. Porém, o positivo, ele vem diretamente do alternador. Existe um cadeamento e vem da saída do alternador e vai direto para a bateria. Quanto é que eu estou tendo de perda no cadeamento do alternador? Simplesmente eu venho, instrumento o meu positivo na saída do alternador. Eu vou instrumentar o positivo do meu alternador, saída do positivo. Então eu tenho positivo de saída do alternador, positivo da bateria. Esse número, posso adotar a mesma característica dos meus aterramentos. Esse número não pode exceder uma tensão de 100 mV. Vamos lá, se falando em troca de bateria, hoje no mercado nós temos carros com alta tecnologia, muitos módulos agregados ao sistema, e não é saudável desligar, ou seja, tirar a alimentação do sistema. Você pode perder alguns ajustes básicos e outros problemas que podem prover disso. No mercado existem várias ferramentas que auxiliam na troca de bateria, mas eu no dia a dia utilizo essa ferramenta. Ela é uma ferramenta que vai conectada direto na porta de diagnóstico, a porta OBD de diagnóstico, e aqui eu tenho acesso a toda a pinagem. Os 16 pinos do conector de diagnóstico estão aqui. O pino 16 é a alimentação positiva e o 4 e o 5 são alimentações negativas, ou seja, se eu conectar uma bateria auxiliar no positivo e no negativo, eu mantenho todo o meu sistema energizado. Posso desconectar a bateria lá na frente, trocar por uma bateria nova sem nenhum risco, pois eu mantenho o sistema alimentado. Então vamos lá. Conecto o meu equipamento. Se você observar, ele já vai me dizer quais as portas estão ativas. Por exemplo, a rede CAN já está totalmente ativa, pino 6 e pino 14. No pino 16 é o meu positivo, então eu vou conectar o meu positivo da bateria auxiliar no pino 16. O negativo, e presta atenção na tensão de alimentação da rede. Quando eu conectar o negativo, observe essa tensão. Foi de 12,6 para 12,9, pois eu tenho uma bateria auxiliar a mais gerando alimentação no meu sistema. É como se eu colocasse uma bateria em paralelo. Com isso eu posso desconectar tranquilamente lá no cofre do motor, onde estiver a bateria, e fazer a substituição. Eu quero te agradecer por nos acompanhar até aqui. Siga-nos nas redes sociais da ZF, deixe o seu comentário, deixe o seu curtir e até o próximo vídeo. ZF Pro Amigo.